Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo, Editoração da ECA USP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados, e parceria também com a revista Fórum, que está transmitindo os nossos programas no canal deles. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica, onde você encontra inovações, informações sobre os nossos programas e até mesmo você pode sugerir convidados e perguntas, temáticas que a gente pode adotar aqui no nosso programa. E o Farofa Crítica de hoje recebe Tatiana Oliveira, jornalista, doutoranda no Programa de Integração da América Latina aqui na Universidade de São Paulo, também é integrante da Marcha de Mulheres Negras aqui em São Paulo. Tatiana, obrigado por ter aceito o convite. Você também é da Rede Quilombação, né? Esqueci de falar também, né? Sim, Currículo muito grande. Você pesquisou no seu mestrado, na sua dissertação de mestrado, a cobertura da imprensa no caso das cotas raciais, né? O que você acertou, achou, né, nessa pesquisa sua? Então, a minha pesquisa ela faz uma análise primeiro sobre o racismo no Brasil, né, desses mecanismos institucionais e do Estado também de racismo, como foi essa transição do período escravocrata para o período atual, né, para a República. E foi muito interessante porque, assim, ao analisar essa estrutura, toda essa questão estrutural, e ao fazer uma análise da mídia, para depois entrar no meu objeto de pesquisa, eu pude observar o quanto a mídia ela mantém essas estruturas mesmo opressoras, né? Que jornais, que veículos você analisou? Foram 3 revistas, a Caros Amigos, a Carta Capital e a revista Veja. Tá. A ideia era ter vieses, né, diferentes, né? E qual foi a diferença que você encontrou nesses veículos? A revista Veja tem um perfil mais conservador, mais comercial, né? E uma posição abertamente contrária à adoção de cotas socio-raciais. Certo. A revista Carta Capital, eu observei que na época da minha pesquisa, que foi do ano de 2012, ela era favorável ao governo, que era o governo do PT, e então ela não se colocou numa postura contrária às cotas, mas ela também não as defendia. Tá. Ela ficou um pouco em cima do muro. Né? Ela não tomou uma posição e quando eu pesquisei um termo-chave de racismo, ela se colocou com posições contrárias, favoráveis, né, assim, meio dúbias, né, quando eles discutiram racismo na obra de Monteiro Lobato, assim, né. Então eu percebi que não tinha uma motivação de tomar um partido. Ok. Já na Caros Amigos, o colunista, porque é uma revista de colunistas, né, é o Joel Rufino dos Santos, né. Então, nosso grande historiador, né, que já se foi, infelizmente, então ele já tinha uma postura, né, de um acadêmico, um historiador e também um militante, né, favorável às cotas, com críticas também, né, uma pessoa crítica a maneira como a qual as cotas, né, iriam ser implementadas. Não a cota em si, mas o jeito que ela foi implementada. Isso, mas assim, ele favorável às cotas e ele foi o único veículo que colocou que as cotas são uma luta do movimento negro de muitas décadas. Ok. Que há décadas o movimento negro luta por cotas. Né? Então, foi muito interessante porque quando a gente faz uma análise de discurso e percebe de onde vem esse discurso, né, e como que ele é feito, é interessante a gente perceber essa linguagem da mídia que sempre tem um viés, né, político mesmo, né? Nessas questões, né? Então, você falou que na Carta Capital, né, que é uma revista que era favorável ao governo do PT, né, mais próxima a esse setor, você teve uma posição dúbia em relação às cotas, né, meio ambivalente, né? Não foi contra, mas nem muito a favor também. Como é que você enxerga isso? Mesmo na Caros Amigos, por exemplo, o Joel Rufino, ele, né, foi a favor, evidentemente, mas no Caros Amigos, por exemplo, o Zé Arbex era abertamente contrário. Inclusive, ele assinou até um manifesto contra as cotas no Supremo Tribunal Federal. E era colunista da Caros Amigos, até chegou a ser editor da Caros Amigos. Como é que você enxerga um pouco essa dubiedade da esquerda em relação às políticas dessa afirmativa? O que eu percebo, né, é que é uma discussão já de longa data do movimento negro e a esquerda, né,
Por quê? Porque enquanto a gente denuncia e aponta e estuda com muitos fatos, com muita análise, com muitos estudos, que o racismo ele é estruturante de toda a nossa sociedade, né? Que a partir da colonização a gente tem um sistema de trabalho, né? E o capitalismo também vem dentro de uma estrutura que ela é totalmente fundada na diferenciação racial, no racismo, né? A esquerda tende a trabalhar mais com as questões de classe. Ok. Né? E aí, o que a gente observa, por exemplo? O Quijano, por exemplo, ele vai trabalhar com uma noção de classificação social. Ok. Ou seja, quais são os corpos que são para o trabalho, né, subalterno? Quais são os corpos que são para estar no poder? E aí a gente tem esse enviesamento de raça e de classe, né, junto. Então, enquanto a esquerda não entender que isso sim é estruturante, que depois a gente vê em questões de classe, é muito complicado, porque ela começa a colocar a pauta do movimento negro em relação ao racismo e ao sexismo como uma pauta que seria menor do que a pauta de classes, quando na verdade não é, ao contrário. É subordinada, né? Seria subordinada à classe. E inclusive explica por que os negros, quando eles conseguem ascender socialmente, né, quando a gente tem um nível de renda maior, um nível de escolaridade maior, perdão, quando a gente acessa um nível de escolaridade maior para cargos de maiores rendimentos, a diferença é muito, a desigualdade salarial entre os brancos e negros com o nível com o nível acadêmico igual é muito distante. Quer dizer, nós estamos na instrução, né? A questão racial, ela sempre opera independente do nível do grau de instrução, essa é a ideia, né? Ok. E aí você observa, por exemplo, essa incompreensão em alguns fatos muito objetivos, né? Que eu queria que você comentasse. Primeiro, nós tivemos agora recentemente a votação da base de Alcântara, lá, né, do acordo com os Estados Unidos, né? E nós vimos pessoas de esquerda votando a favor desse acordo. E a gente sabe que isso tem um impacto nas comunidades quilombolas de Alcântara, né? E uma segunda coisa, você é, na verdade, executiva da Marcha Mulheres Negras, e é uma dificuldade muito grande, né, para organizar eventos quando a gente vai buscar apoio, né, de parlamentares, sindicatos, etc. Fala um pouquinho dessas experiências, dessas questões aí. A gente teve uma denúncia da comunidade quilombola, né, de Alcântara? De Alcântara, a comunidade quilombola de Alcântara, muito grave, dizendo que não houve uma negociação, não houve uma conversa entre o governador e eles, né? Que já teve que, para ser construída essa base, muitas pessoas já tiveram que sair de lá, já foram deslocadas, né? E elas não sabem o que pode acontecer com elas se aquele território deixar de ser um território brasileiro. Lembrando que esse acordo de Alcântara é como se fosse uma locação do nosso território. Uma concessão do território para um país estrangeiro. Uma concessão do território para outro país. Isso é muito grave. E não qualquer país, Estados Unidos, né? Isso é muito grave. Tendo em vista as nossas riquezas hoje, e tendo em vista toda a estratégia imperialismo americano, econômica, política, né, do imperialismo americano, isso é extremamente grave. Né? Então é extremamente grave que a esquerda esteja apoiando isso no Brasil. Né? Negociar já é grave, teria que ser totalmente contrária. Certo. A instalação daquela base já é bem questionável, desde o seu começo, desde a sua implantação. E agora a cessão para os Estados Unidos, eu vejo como que um processo de perda mesmo de soberania do Estado brasileiro. Né? E o impacto para as famílias é muito maior, porque de fato eles já estão sentindo o impacto desde a implementação da base e agora eles não têm nem noção do que pode acontecer com eles, assim, não tem nenhum projeto que diga, né, para onde que eles vão, o que vai acontecer. Não tem. Não tem nada, assim. Não tem Por que isso acontece, né? Por exemplo, acho que uma das argumentações, né, o Maranhão é governado pelo Flávio Dino, né, governador do PCdoB, né, governador que tem tido aí uma visibilidade muito grande, né, está apontado como possível candidato da esquerda à presidência da República, né, uma pessoa que tem tido um papel muito importante aí na resistência ao governo Bolsonaro. E assim, qual que é a argumentação, né? Acho que em boa parte a gente percebe que esse acordo vai possibilitar recursos para o governo do Maranhão, né? Então, claro, para a gestão dele, né, essa possibilidade de você ter acesso a mais impostos, a recursos, a crescimento econômico, pode ser interessante, mas tem esse impacto, esse custo, né? Como é que você chega a isso um pouco, né, de você não levar em consideração uma população que é importante, né? No Maranhão, por exemplo, é um estado majoritariamente negro, né? Isso é uma coisa que parece que passa ao largo da esquerda, né? Então, eu acho muito complicado isso, porque assim, eu acho que o primeiro ponto aí nessa questão é a falta do diálogo com a comunidade. Certo. Eu acho que isso é gravíssimo, principalmente num partido que foi fundado
com movimentos de base. Certo. Né? O PT não seria o que ele é hoje se ele não tivesse sido formado em movimentos de base, nas periferias, com o povo. Né? Ele foi formado dessa forma, a base do PT é essa. Então, assim, eu acho que já é uma crítica que eu faço ao Partido dos Trabalhadores há algum tempo, há alguns anos, é isso, esse afastamento dele das bases, né? A gente vê que hoje, infelizmente, quem tem feito mais trabalho de base nas comunidades são as igrejas neopentecostais. Explica a vitória do Bolsonaro, boa parte. Exatamente. Né? Então, assim, esse afastamento é muito perigoso. Eu acho que o primeiro ponto é esse, né? E o segundo ponto é que até onde vamos negociar, né? Porque até onde vamos negociar esses recursos, né, do Maranhão? Né? Então, assim, em nome de recursos para o Maranhão, para o estado do Maranhão, a gente está falando de vida de outras pessoas. Né? Então, até que ponto essas vidas são negociáveis? Então, assim, é muito complicado a questão quando a gente questiona esse estado que é genocida, né? Porque isso é um processo genocida, são vidas que não importam. Então, tudo vem em primeiro lugar. A gente vê o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? As vidas negras, elas não importam no Brasil. A gente tem aí um genocídio acontecendo e não importam. Então, sempre tem algo que vale mais do que as vidas da nossa população. Em boa parte, inclusive, né, essa situação do Rio, claro, não podemos culpar, né, o governo do PT por isso, né? Mas, assim, no governo do PT começou o projeto das UPPs, né, que foi já o início de uma militarização dos morros do Rio, né? E a partir daí, então, foi um processo constante aí até chegar ao grau de ocupação total, né, dos morros do Rio pelas forças aí de segurança e pelas milícias, né? Isso que está ocupando hoje, isso que comanda o Rio de Janeiro hoje são essas forças, né? Tem feito isso. Mas então, eu tinha comentado com você também é da executiva da Marcha de Mulheres Negras, né? E também a construção desses eventos, o Movimento Negro, a Marcha de Mulheres Negras, a Marcha de Consciência Negra, também conta dificuldades, mesmo no governo de esquerda, né? Como é que você vê isso também? Acho que também é outro fator, né? Sim, né? Eu vejo que na época da construção da marcha, que foi a época que eu participei, que foi durante todo o ano de 2015, né? Eu fiz parte do núcleo impulsor aqui do estado de São Paulo para a marcha. Então a gente tinha, assim, vários embates, porque assim, uma coisa que é muito complicada é quando a gente vê algumas apropriações, né? Do nosso material de campanha, da nossa produção intelectual, né, por partidos políticos, né? Então aconteceu isso em alguns momentos, né? Houve uma negociação, aconteceu isso em alguns momentos, tiveram alguns enfrentamentos no protagonismo, né? Que quando as mulheres chegaram em Brasília para marchar, a gente tinha várias pessoas de sindicatos com as suas bandeiras que tem que estar juntos, tem que somar, mas assim, os conflitos normalmente eles ocorrem na questão do protagonismo, né? Então, foram as mulheres negras que protagonizaram essa marcha desde a sua idealização. Certo. Foi uma marcha assim feita de fato por um movimento popular, por um movimento social das mulheres negras. Então, a gente sempre teve alguns conflitos por conta disso, dessa apropriação do protagonismo. Inclusive, vocês até fizeram bazares, né? Fizemos bazares, fizemos almoços, plenárias, teve organização, fundos, né? Porque assim, o núcleo impulsor do estado de São Paulo, eu participei aqui na capital. A gente tiveram algumas plenárias que a gente participou no interior, mas o interior fez plenárias independentes. Então, assim, organizamos ônibus para ir, né? E foram vários. Quem puxou a coordenação geral da marcha foi a Associação de Mulheres Negras Brasileiras, né? A AMNB. Articulação, mas, assim, né? Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, a AMNB. Então, assim, foi uma articulação enorme. Tanto que levamos 50 mil mulheres para as ruas, né? Então, assim, foi uma articulação muito grande, num momento muito tenso, porque a gente já estava em vias, né, do pedido de impeachment da Dilma, né, já estava, né, em vias disso. Então, num contexto muito tenso, que enquanto a gente estava articulando a marcha, a gente tinha essa preocupação de como ia ficar essa conjuntura, né, em novembro, começamos a articulação mesmo, a pôr mais a mão na massa em janeiro, então a gente já se preocupava, né, e como que até novembro como estará, né, e óbvio que a gente não queria que tivesse havido impeachment, né, a maioria não queria, embora a marcha ela tenha abarcado pessoas de direita também, não só de esquerda, a gente sabe que tinham pessoas com outras questões
Conservadoras, né? Conservadoras também, porque era uma marcha de mulheres negras, né? Independente do partido político, não era uma marcha de esquerda. Certo. Né? Mas a gente tinha sim, esse receio e o eixo articulador da marcha apoiava, sim, né, a presidenta, não queria que a presidenta perdesse o mandato. Inclusive porque ela foi eleita democraticamente. Correto. E abriu espaço para radicalização aí da extrema-direita, tudo isso, né? Que foi justamente o que aconteceu. Terrível. Então, bom, baseado nisso, você também agora no doutorado está estudando o feminismo negro na América Latina, né? Sim. Então, essas experiências, elas ocorrem em todos os países da América Latina, essa dificuldade de organização, né? E você fez um levantamento das intelectuais negras latino-americanas. Vai falar um pouquinho sobre isso. Você participou da reunião da Redafro, né? Ali em Cali também, né? Sim. Então fala um pouquinho dessa experiência, dessa articulação latino-americana das mulheres negras, tá? Como é que foi a reunião? Essas intelectuais negras da América Latina, o que está sendo discutido, né? Primeiro a visibilidade delas, né? Ninguém fala, não se fala. A universidade parece que esquece que existe. Exatamente. Na década de 70 para 80, quando a gente tem o primeiro encontro de mulheres negras, primeiro encontro feminista na América Latina, né, em 79. A gente já tem um conflito já dentro desse encontro, por quê? Porque foi um encontro puxado por feministas brancas, né, de classe média, então a gente já tem todo um conflito desde o primeiro, né, por conta de que a grande maioria das mulheres latino-americanas não são brancas e não são de classe média. Né? Então a gente já começa a ter alguns conflitos. Em 81, né, a própria Lélia Gonzalez diz, né, que ela foi enviada uma representante do Nzinga e já começa a ter já um acirramento maior e um enfrentamento das mulheres negras e das mulheres indígenas por conta de uma representatividade dentro desses encontros de mulheres. Né? E aí a gente já começa a ter uma discussão, por quê? Porque são mulheres que vêm do movimento negro e de partidos políticos e bem articuladas, que já começam a fazer alguns enfrentamentos em seus países dentro do movimento feminista e dentro do movimento negro. Então esses enfrentamentos vão ser levados também para esses encontros latino-americanos. Né? Então, isso que culminou em 1985 no encontro feminista de Bertioga, que chegou um ônibus, em Bertioga, chega um ônibus do Rio de Janeiro, e há toda uma discussão lá dentro, porque elas não tinham dinheiro para inscrição, e há toda uma discussão que se elas de fato estão vindo porque elas querem vir participar do encontro, ou se elas estão patrocinadas para algum partido político para causar, para gerar conflitos, né? E elas fazem um outro encontro fora, né, dissidente, né, e depois se juntam, enfim, né, tem todo um processo ali, uma efervescência que na verdade é dali que começa a grande articulação do movimento de mulheres negras, principalmente no Brasil, né, mas também de vários movimentos da América Latina. E desses encontros, elas começaram a se organizar, alguns países começaram a se organizar para fazer o primeiro encontro de mulheres negras da América Latina. E esse encontro acontece em 1992, no dia 25 de julho, né, termina no dia 25 de julho, que é celebrado, né, a partir dessa data, o Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana, afro-caribenha, né? Então, daí nasce a rede de mulheres afro-latino-americanas, afro-caribenhas e da diáspora, né? Inclusive é meu objeto de estudo. E, bom, a partir daí... várias ativistas também eram intelectuais, né? Lembrando que no Brasil também, né, em outros países da América Latina, o movimento negro, com a reabertura política, né, com os novos movimentos sociais que são permitidos já depois da abertura democrática, o movimento negro e vários movimentos sociais, eles começam também a formar quadros, né? Então, vários ativistas vão estudar, vão, né, fazer uma graduação e começam a discutir as questões também mais intelectualmente, né? São dois movimentos, né? Tem um movimento social e tem um movimento que ele percorre tanto o ativismo social quanto a academia. Né? Então, Lélia Gonzalez é um exemplo, mas a gente tem outras, né? Tem a Luísa Bairros, tem várias intelectuais, e elas já começam a questionar, as mulheres negras, elas já começam a questionar, a partir da base também, a intersecção de opressões, ainda antes de usar o termo interseccionalidade. Então, assim, a Lélia, ela vai falar que as mulheres negras do Brasil, elas sofrem uma tripla discriminação, permeada por raça, sexo e classe.
né? Então, por quê? Porque as mulheres elas começam a entender que dentro do movimento negro elas vão sofrer machismo e dentro do movimento feminista elas vão sofrer com machismo. Racismo. Com racismo, perdão. Com racismo, né? E aí? E aonde que vai essa condição dela? E enquanto as mulheres brancas, por exemplo, estão falando que elas querem sair para trabalhar, que elas querem ter o direito para sair para trabalhar, quem que vai cuidar das crianças? Quem que vai cuidar do lar? Quem elas vão oprimir para ter o direito trabalhar de militar, trabalhar e militar, enfrentar a opressão masculina? Certo. Né? Então, as mulheres começam a questionar isso. Então, tem todo um questionamento. Eu tenho observado que os grandes pontos que as mulheres intelectuais da América Latina discutem são essas opressões de raça, de classe e de gênero. E também as opressões do colonialismo. Ah, entendi. Então elas trabalham muito com as questões descoloniais. Como é que é essa discussão decolonial delas? Porque a gente tem autores e autoras que vão trabalhar com essa questão de que antes da colonização existiam outras civilizações, né? Entendi. Aqui nas Américas, né? E que essas civilizações não necessariamente trabalhavam a submissão. A submissão feminina não era, ela vem com a colonização. Okay. E a submissão racial também. Entendi. Então a colonização ela vai inaugurar o racismo como a gente conhece, ela vai criar categorias de raça, né? O preto, o mestiço, o amarelo, o branco, o indígena, né? Ela vai criar essa classificação, uma classificação racial, ok, né? E também ela vai trazer nessa cultura judaico-cristã uma submissão da mulher de uma forma de que ela não existia nos povos, tanto nem nos povos originários das Américas e também não nos povos africanos. Ah, entendi. Né? Tem uma autora que fala que os povos iorubás, né, eles não tinham essa questão de submissão tão grande da mulher em relação ao homem. Né? Não dá para dizer que não existia nenhuma submissão, a gente não tem... Mas não dessa forma como mas não assim. da forma como é feito. Por exemplo, a Lugones ela vai trazer que a gente tinha, por exemplo, nas sociedades pré-colombianas, sociedades ginecráticas. Tá. Né? Que não era uma sociedade que trabalhava com uma questão oposta ao patriarcado, mas que eram sociedades nas quais a mulher era o centro, né? Porque a mulher tinha a força da vida, né? Então, essa coisa da terra-mãe, né? Certo. Que se trabalha muito, né? É muito interessante isso, né? Porque até essa invenção do branco, né? Que o Quijano fala muito isso, né? Quando na colonização, ela também mascara, por exemplo, uma pressão de tradições até europeias que tinha a mulher como centro, como, por exemplo, a religião Wicca na Irlanda, né? Sim. Que é uma religião feminina, né? Nas sacerdotisas. E quando você tem na Idade Média, né, a Igreja Católica toma conta, né, na Idade Média, ela começa a não só reprimir, como até assassinar, queimar, né? A Silvia Frederic fala sobre isso, né? Que ela fala que a partir do momento que na Europa porque foram dois processos, né? Com a colonização você cria as Américas e você também cria a Europa. Exatamente. Porque antes da colonização não existia Europa, né? Estavam começando a se formar, nem Estados-nações ainda, né? Eram embriões ainda, né? Na verdade era uma guerra enorme para a ideia que existia lá, era uma grande guerra pela dominação. Quem vai dominar quem, né? Então, quando as terras deixam de ser comunitárias, a gente começa a ter um processo de industrialização, de modernização, aí essas mulheres, né? Porque a terra era da comunidade, né? As crianças eram da comunidade, né? Era uma outra relação com a terra e com o outro. E o cosmológico, o sagrado era feminino, né? Era feminino isso, e essas mulheres eram lideranças. Exatamente. Né? Então, como essas mulheres eram lideranças, quando para você masculinizar, individualizar a família, né? Segmentar a terra, repartir a terra, né? Então você tem que ter a sua família, a sua terra, a sua casa. Certo. Né? E aí, ser temente a Deus e a sua mulher tem que ser submissa a isso e manter a família, e você tem que ser submisso ao seu senhor feudal ou ao seu patrão, né? E o Deus é masculino, né? O Deus é homem masculino. Interessante. Aí então nessa discussão das feministas decoloniais, negras decoloniais, é que esse machismo ele vem junto com a colonização. Sim. Tá. Ele vem junto com a colonização. E a superação se dá por uma perspectiva decolonial, então essa ideia? Uma perspectiva descolonial, porque se a gente não superar também, porque assim, a gente
é formado também com essas concepções europeias, né? A Entendi. academia, ela vem formada de concepções eurocêntricas. O contrato social, o contrato, né, o contrato moral, né? Tem um autor que eu estudei no mestrado, Charles Mills, que ele vai falar que esses contratos são contratos raciais, né? Que tem gente que é gente que é menos gente, que existem subcategorias de pessoas, de cidadãos. Né? Então, a gente não consegue superar, né, isso, a gente não vai conseguir superar essas estruturas racistas e machistas e patriarcais se a gente também não superar esses processos de exploração. E quando você percebe assim, é muito interessante isso, né? A mídia, quando vai cobrir esses eventos, marcha de mulheres negras, a marcha de consciência negra, que não cobre, né? Ignora. Não cobriu. Eu estava vindo para cá agora e eu ouvi a CBN falando sobre o dia 20 de novembro, né? E é muito interessante isso, né? Que eles pegam todos os eventos culturais. Teve show do Jorge Benjor, teve atividade aonde. A marcha de consciência negra é ignorada e outras atividades que houve, né? De luta. Então aquela ideia assim, né? Que a mulher negra ou o homem negro não são cidadãos, não são, portanto, pessoas, sujeitos que podem reivindicar politicamente. Meramente são sujeitos que fazem arte, cultura e tal, né? Não é muito isso também? Quer dizer, a ideia que se vai se constituindo, no caso da mulher negra, por exemplo, que ela não é um agente político, né? Então, ao fazer isso, ela pode até ter uma mulher negra bonita que apresenta o jornal Hoje, Manjal Coutinho, por exemplo, né? Competente e tal. Mas não pode ter uma mulher negra que possa ser presidente da República, que possa ser uma grande economista, né? Como é que você vê isso? Né? Que isso então, isso é bem interessante, porque a Patrícia Hill Collins ela vai falar desses mecanismos, né? A gente tem mecanismos, né, de poder e dominação, né? Não só ela, o Thompson também fala, né, desses mecanismos de poder e dominação. Um desses mecanismos é que o Thompson fala de poder simbólico, e aí a mídia, né? que é a mídia, a Collins ela vai trazer como um poder hegemônico. Né? Então ela fala que é uma forma de você reinventar, reificar. Então aquela imagem que a gente tinha, como a mulher negra foi escravizada por quase 400 anos, né? E ela era escravizada, então o corpo dela foi explorado de todas as formas possíveis e imagináveis, as formas mais cruéis possíveis, né? Então existe uma reificação disso. A gente continua mantendo essa imagem de uma mulher subalternizada. E a mídia, ela colabora muito para isso. Já vi se a gente lembrar que há alguns anos atrás, nessa época, a gente já estaria se preparando para ver uma mulher nua na televisão, sambando, no dia inteiro de grade de programação. Né? Que era a Globeleza. Que era um absurdo aquilo. Porque aquilo é você mostrar mesmo que a mulher negra só tem um objeto, é um corpo. E mostrar para todo mundo, desde as crianças. Né? As crianças são um bom filtro para isso, porque as crianças elas não nascem com essa concepção que a gente já tem de adulto, mas elas vão sendo construídas. E a mídia colabora para isso. Então ela vai reconstruindo essa imagem. Quando você deixa de dar uma notícia, que foi a marcha de ontem, que nós estávamos presentes, né, no 20 de novembro, e com tanta gente na Paulista, né? Com reivindicações. Né? A gente teve no carro de som, desde a concentração até a chegada praticamente, né? Até o final da marcha, várias falas de várias lideranças políticas, super importantes. Né? Mas você não dá uma nota, você não dá nada, você não mostra nada. E a gente sabe quando tem, às vezes, manifestações que bem menores, com um quórum bem menor de pessoas, com uma articulação bem menor, aparece na mídia, né? Eu lembro essas manifestações ridículas aí a favor da Lava Jato, né? Sim. Não é ninguém, né? Meia dúzia. Mas tá lá. Aí tá lá, a mídia cobra, teve então lá protestos. A representatividade. Né? É a representatividade. Quando você a gente, né, nós somos jornalistas, né? A gente sabe que quando a gente não dar uma notícia num veículo de imprensa, de grande audiência, é uma estratégia, né? Uma grande estratégia. Não dar a notícia. Certo. Isso se conecta, por exemplo, com essa visibilidade também das intelectuais negras? Sim. Né? Sim. Elas são subalternizadas. A Collins, ela fala também como que... A Collins? A Collins e a Collins e também antes disso, a Lélia Gonzalez, ela já falava do sujeito suposto saber, né? Ela já falava dessa questão de falarmos de nós mesmas. Ok. Né? Da gente ter esse espaço dentro da academia, utilizar o espaço da academia de falarmos de nós mesmos, a partir das nossas experiências, das nossas realidades.
Porque nunca um homem branco vai ter uma experiência de uma realidade que uma mulher negra tem. É uma outra Certo. vivência, é um outro ponto de vista, né? Que traz pra gente um panorama muito maior no ponto de vista intelectual, porque a gente, com o conhecimento da realidade que a gente vai buscar um conhecimento intelectual diferenciado mesmo, né? De pessoas que também estão estudando essa realidade que a gente Certo. vive, né? Então eu acho que isso é muito importante. E lógico que na academia, se a gente pensar, né? Quantos professores negros tem dentro da USP? Né? A dificuldade que a gente tem de montar uma banca dentro da USP para discutir, por exemplo, a temática racial, né? A temática do feminismo negro, a dificuldade que a gente tem de encontrar pesquisadores nessa área. Né? Eu tô falando da USP porque, né, a gente está ocupando esse espaço, mas, geral, não né? é só a USP, né? São várias, né? A gente tem já alguns cursos que trabalham isso de pós-graduação, que tem esses eixos, mas são muito poucos ainda, né? Na América Latina ainda tem alguns países que têm, né, mais até, eu acredito que no Brasil, assim. A gente é interessante, né? Essa discussão da colonialidade avançou mais na América Latina do que no Brasil. Dos países da América Latina, O Brasil tem uma dificuldade de... Sim, tem mais dificuldade com essas discussões. Perfeito. Né? Bom, estamos encerrando aqui o programa. A Marcha de Mulheres Negras, né, que você faz parte, ela tem uma página no Face, como é que é? Se alguém quiser contato, conhecer... Tem. É a Marcha Negras... É a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Tá, no Face, a página? No Facebook. Tá, ok. Marcha então, de Mulheres Marcha Negras de São Paulo. Ok. Isso. Então, quem quiser conhecer mais, participar, né, tem lá as informações na página. Isso. Ok. Dos eventos e tudo. Então tá bom. Obrigado, minha linda. Eu Valeu. que agradeço. Parabéns Valeu, aí, viu? sucesso. Obrigada. Quando é que vai defender? Junho? Ano que vem. Então tá bom. Próximo semestre, tá bom? Lembrando também que a Tati, além de pesquisadora ativista, é mãe de 2 meninas lindas, né? Sim. Então tem isso também, né? Além de ser pesquisadora intelectual ativista, é mãe também, 2 meninas bonitas, aí tem que se desdobrar, né, para dar conta de tudo isso, né? Pois é, né? Minha grande motivação. Também, é importante. Minhas sementes. Então, obrigado, Tati. Valeu. Valeu. Estamos fazendo mais um Farofa Crítica. Receber hoje a jornalista, a pesquisadora Tatiana Oliveira, que falou sobre as teorias decoloniais feministas negras, né? A pesquisa que ela está realizando aqui no Prolan sobre esse tema. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se, clique no sininho para receber notificações e avise os colegas, familiares, amigos para também acessar o nosso canal. E para encerrar, uma frase que está na plataforma Femafro, que produziu um vídeo sobre as mulheres negras e é muito interessante, que diz o seguinte: ser mulher e ser negra é minha essência e não minha sentença.